Bem-vindo ao Papo de Ciência, o podcast da Casa da Ciência. E hoje estamos aí com a Débora. Débora, muito obrigada por ter aceitado participar desse nosso podcast. Obrigada pelo convite. E vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela, sobre a vida acadêmica, sobre as pesquisas que a realizam aqui no Hemocentro. Bem, Débora, vamos começar logo da onde você veio, né? Eu vim de Belém do Pará, nasci lá. É interessante, né? Porque nós já tivemos algumas pesquisadoras que vieram conversar com a gente, todas do Sul, e agora você lá do Pará, do Norte, né? Mostrando pra gente que a ciência é feita de Norte a Sul no nosso país, né? E me fala, logo quando você estava lá no ensino médio, pensando na sua vida acadêmica, o que te motivou, de repente, a estar indo para esse lado, assim, mais de ciência, mais de pesquisa? Bom, quando no ensino médio, logo eu percebi que eu gostava muito das disciplinas de biologia, né? Eu era, principalmente no segundo ano, quando eu tive mais aquelas disciplinas de genética, de embriologia, foi que eu me senti mais interessada, assim, e eu escolhi um curso que tivesse um pouco mais dessas coisas, que no caso foi biomedicina, e porque biomedicina também eu tinha já percebido que entrava no programa do Ciência Sem Fronteira, né, que é quando você vai lá para fora para fazer um intercâmbio, aprender um pouquinho lá também como é que é a pesquisa lá. Só que, infelizmente, logo no ano que eu passei na faculdade, o programa acabou e acabou que eu não me inscrevi no Ciência Sem Fronteira. Mas a motivação para fazer o curso foi basicamente essa. Bem, e você aí, já na faculdade, quando que você começa a, vamos dizer assim, botar a mão na massa na pesquisa? Você fez iniciação científica? Como é que foi esse seu caminho? Bom, eu me formei na Federal do Pará, né, na UFPA, e lá o curso de biomedicina ele é bem voltado para pesquisa, assim. Todos os professores têm os professores que dão as nossas aulas na disciplina, eles têm um laboratório. E durante a grade do nosso curso, desde o segundo semestre da faculdade, a gente é obrigado a fazer estágio. Então, era muito comum todo mundo no nosso curso fazer um estágio, um laboratório, trocar e ir experimentando. E como os professores estavam sempre envolvidos em linhas de pesquisa, isso era muito incentivado para a gente. Então, desde do primeiro semestre que eu passei, eu já entrei num laboratório de genética, comecei a ter contato com as técnicas de biologia molecular. Falando um pouquinho do seu curso, é muito comum quando você fala em biomedicina, a pessoa pensa logo no lado de análises clínicas, né? Ficar nessa parte mais voltada, né? Esse background da saúde, que é muito Sim. importante também. Mas você, de repente, seguiu por um caminho um pouco adverso. Você foi logo, assim, de início para pesquisa básica, e por aí começou a seguir o seu caminho. O que que você sentiu assim que te motivou a essa virada e do que é tradicionalmente normal dentro do curso que você seguiu? Eu acho que não teve um momento exato onde eu cliquei assim para pesquisa. Já era um negócio que me atraía meio que desde o ensino médio e como era muito recorrente lá na faculdade, eu só seguia assim. A parte de análises clínicas estava muito presente no curso também, principalmente lá pro final do curso, mas eu nem dava muita bola, sabe? Eu queria mesmo era pesquisa. E você acabou conhecendo, né, as atividades aqui do Hemocentro. Como que foi essa sua vinda de lá do norte para cá, para Ribeirão Preto? Então, quando eu estava na faculdade, eu estava fazendo iniciação científica num laboratório que fazia pesquisa com HTLV, com a minha orientadora lá, a Maísa. Aí, em 2018, a gente encontrou um simpósio, um congresso de HTLV e a gente foi participar desse congresso. Então, a gente viajou do Pará para Bahia para participar do congresso e foi lá que eu conheci a Simone. E aí a gente teve contato, ela viu o projeto que a gente desenvolvia lá no Pará, e eu pedi para ela para fazer mestrado com ela, para tentar ampliar um pouquinho mais, né? Porque lá no Pará as linhas de pesquisa eram mais focadas numa direção, né? Aqui é uma biologia molecular mais assim, de cultura de célula, de outras ferramentas de pesquisa que eu não conseguia aplicar lá no Pará. Ah, legal. A gente até já tem discutido muito no nosso podcast a questão das ferramentas de pesquisa, né? E o quanto elas são importantes para te dar assim um panorama geral daquilo que é o foco, né? Daquilo que é o escopo do seu trabalho. Sim. No caso, seu mestrado, você trabalhou com o quê? Então, já no mestrado, eu continuei trabalhando com
HTLV, são os pacientes infectados por esse vírus. E dessa vez a gente tentou aprofundar mais no sentido de investigar esses pacientes que estão infectados, eles estão desenvolvendo sintomas, o que faz esse desenvolvimento de sintomas? Daí, o que leva, né, a esse desenvolvimento de sintomas? Quais são as moléculas que estão associadas a isso? Então, eu trabalhei com várias outras ferramentas que eu não trabalhava lá antes. Então, usei cultura de célula, eu usei PCR em tempo real, eu usei isolamento de vesículas, então usava ultracentrifugação. Foram vários métodos novos, assim, para mim. Foi muito enriquecedor. Não, é muito legal até pro nosso ouvinte desse podcast, né? Porque, assim, às vezes a gente tem uma ideia que na pesquisa, você já fez pesquisa sobre determinado assunto e esgotou tudo, né? E tá vendo exatamente que você deu prosseguimento àquela ideia inicial que vocês já tinham, né? Só que utilizando ferramentas, de repente, com maior tecnologia, né? Conseguiram traçar melhor um panorama, né? Como você falou, antes era um estudo presença ou não do vírus, né, do retrovírus, e agora você já mudou por quê? Por que está manifestando sintomas ou não, né? Quer dizer, vai ampliando cada vez mais o escopo desse estudo, né? Exatamente. E conversando um pouquinho sobre esse seu trabalho, que é um trabalho assim muito legal, porque você pegou praticamente toda a população de uma determinada área. Como que foi feito assim o projeto? Como que vocês pararam para pensar, opa, peraí, é um caminho de estudo, vamos trabalhar uma parte do município, uma parte grande. Como é que foi esse estudo que você fez? Primeiro para montar a pergunta inicial do projeto, né? O que levou vocês a escolherem esse caminho? Entendi. Bom, a pesquisa de HTLV e o desenvolvimento de sintomas já era uma linha de pesquisa aqui da professora Simone. Ela teve alunos anteriores que tinham desenvolvido alguma coisa parecida. Então, a hipótese já existia, né? Que é o primeiro passo da pesquisa, a gente vai primeiro pensar na hipótese. A hipótese era, será que tal molécula, que é a molécula que eu investiguei, as vesículas extracelulares, estão associadas ao desenvolvimento de sintomas? Daí a gente vai destrinchar isso e a gente vai definir quais são os métodos que a gente vai utilizar para testar essa hipótese. Então, o que eu preciso fazer primeiro para saber se vesículas extracelulares estão associadas ou não com o desenvolvimento de sintomas? Primeiro, eu preciso eu preciso definir a forma como eu vou obter as amostras de onde eu vou isolar essas vesículas. Então, obter as amostras, isolar as vesículas, então eu vou ter que determinar alguma molécula que eu vou procurar dentro dessas vesículas, e aí qual é o método que eu vou utilizar para investigar a presença dessas moléculas dentro das vesículas, no caso foi por PCR. Depois, avaliar in vitro qual é o efeito dessas vesículas frente a outras células. Então, eu coloquei as vesículas em contato com células do sangue, em cultura, e aí eu avaliei a resposta dessas células frente a essas vesículas. Então, a partir da nossa hipótese, a gente desenvolveu quais são os métodos que a gente podia utilizar e o que já tinha na literatura, o que já tinha disponível de pesquisas feitas anteriormente pelo nosso grupo e por outros grupos, que poderia embasar a nossa pesquisa. E poderia direcionar mais ou menos um resultado que a gente poderia já esperar ou um caminho que a gente poderia seguir. Bem, gente, vocês viram a importância, né, dessas ferramentas de pesquisa, né, que nós já tivemos aqui uma conversa onde nós abordamos essas técnicas, abordamos PCR, abordamos cultivo celular, quer dizer, mesmo que o foco da pesquisa seja outro, são ferramentas para quem trabalha com biologia celular, biologia molecular, são ferramentas imprescindíveis, né, que a gente tem ali que está abrindo mão desse escopo para ter ali os dados que nós queremos, né? No caso, essas amostras que você trabalhou, foram amostras lá do Pará, lá da sua região de estudo mesmo, que você já tinha começado na graduação? Como é que foi esse material? O material, na verdade, a gente obteve aqui do Hospital das Clínicas de Ribeirão, que tem contato, né, com o Hemocentro. Como o Hemocentro é vinculado à faculdade, a gente tem uma certa facilidade para entrar em contato com o comitê de ética e solicitar a aprovação desse estudo. Tudo
todo estudo envolvendo seres humanos é preciso passar pelo comitê de ética. Então, a gente submete o nosso trabalho, a nossa ideia da pesquisa para o comitê de ética. O comitê de ética define se aquilo pode ser feito ou não, e aí, depois da aprovação desse comitê, eu fui até o Hospital das Clínicas para conversar diretamente com os pacientes e convidá-los a participar da pesquisa. E informar que eles cederiam um tubinho de sangue, e aí pegar as informações deles para poder trazer para o laboratório e fazer os testes. Não, é muito legal, até o pessoal tá vendo que, assim, outras pessoas que vieram aqui conversar com a gente, que também fazem trabalho utilizando as amostras provenientes aí de pacientes, todos eles têm que, primeiro, passar pelo comitê de ética. Nada é feito sem uma autorização prévia de um comitê que tem ali vários profissionais que avaliam exatamente o projeto de pesquisa, como ele vai ser feito, qual é a pergunta, qual é a resposta esperada ou não, né? Isso. E a partir daí você tem um contato com o paciente, né? Que às vezes parece que assim, porque a gente tá aqui do lado do hospital, a coisa é meio que, vou lá, pego e pronto. Não, né? É um caminho para quem assim não tá nisso, às vezes até demorado, né? Porque você às vezes escreve o projeto, às vezes o comitê fazer alguma sugestão de alteração, né, que daí vocês acatam ou não, ou justificam o porquê ser daquele jeito, né? É algo que acaba norteando uma pesquisa séria, né? E vamos lá, vamos supor que, por exemplo, só para o pessoal conhecer um pouco essa prática, se você não quisesse fazer algo passando pelo comitê de ética, o que queria acontecer? Então, é uma coisa que não é permitida nem pelo orientador, nem pelo programa de pós-graduação, por nenhuma das instituições que estão envolvidas no projeto de pesquisa, isso não pode ser feito. Bem, gente, essa ideia, né, essa pergunta até que eu fiz para mostrar para vocês que a gente tem aquela ideia do cientista doido trabalhando, isso não existe. Tá? A ciência de verdade não é desse jeito, né? Nós temos aí que ter todo um arcabouço legal que nos protege quando você está trabalhando ou com humanos ou com animais, né? E mesmo as revistas, quando você manda um trabalho que vai ser publicado, a primeira coisa que eles vão olhar é se tem um parecer do comitê de ética, né? Mesmo o programa de pós-graduação, ele não vai aceitar o projeto se isso não tiver toda a parte burocrática que é algo que norteia muitas vezes a pesquisa, né? Você tem que fazer aquilo para poder ela ter replicabilidade, né? Que sem isso não tem pesquisa. Mas me fala, hoje, tá? Você tá no doutorado e você está trabalhando com o que agora no doutorado? Continuo na área dos vírus, mas não é mais o HTLV, agora eu trabalho com dengue. Eu faço a vigilância genômica de dengue, dos tipos de dengue que circulam na cidade de Ribeirão. Nossa, olha que legal, né? Você trabalhava com um tipo de vírus, né? E agora, um vírus até assim, conhecido, mas não tão conhecido, não tão famoso, né? Quanto nós temos hoje o vírus da dengue, que é seu escopo de trabalho atual. Deu algum trabalho mudar de um vírus para o outro? A metodologia, o foco, o seu estudo, além, lógico, do próprio vírus, teve que mudar em alguma coisa? Sim, são outras ferramentas que eu aplico agora, porque o que a gente faz agora é a vigilância genômica. Então, para isso, eu uso já as ferramentas, continuo usando a PCR, porque ela é realmente muito, muito aplicada nesses âmbitos de pesquisa da biologia molecular. Mas eu já aprofundo para a questão do sequenciamento genético, que foi uma coisa que foi muito falada durante a pandemia da Covid-19, né? Porque era para vigiar as variantes da Covid que estavam circulando, a gente utilizava o sequenciamento. Então, agora eu estou usando a estrutura que a gente tem aqui na Hemocentro de sequenciamento para vigiar as variantes do vírus da dengue, que no caso não são, a gente chama de genótipos. E agora até comentando um pouco, já dentro um pouquinho da sua pesquisa de doutorado, quais os genótipos circundantes aqui na região de Ribeirão Preto? Aqui em Ribeirão Preto a gente tem a dengue 1, genótipo 5, e a dengue 2, antigamente era o genótipo asiático-americano, agora a gente entrou com o genótipo cosmopolita. Pro paciente em si,
O que que significa eu saber certinho o nome do vírus dele? Vai mudar alguma coisa? Não muda muito na questão dos sintomas, né? Os vírus da dengue são muito similares quanto à manifestação de sintomas. O que acontece, qual que é a importância de vigiar essa transição entre dengue 1, dengue 2, entre os genótipos, é que no vírus da dengue, quando você é infectado por um tipo, o tipo 1, por exemplo, você tem imunidade para o tipo 1. Mas quando você vai pegar um tipo 2 de dengue, você pode ter sintomas mais graves, porque os anticorpos que você desenvolveu para o tipo 1, eles não encaixam perfeitamente no tipo 2. Então, isso acaba dando uma bagunça no seu sistema imunológico e você acaba tendo sintomas mais graves. Então, essa troca de sorotipo de dengue na região traz um alerta para a Secretaria Municipal de Saúde, porque a gente sabe, opa, talvez tenham mais casos de dengue severa acontecendo durante essa troca de sorotipo. Isso é muito importante até mesmo, né, para alertar a vigilância sanitária, para medidas aí de profilaxia, de você evitar, combater o Aedes aegypti, tudo isso, né, bem como, já que já está instaurado esse processo, ampliar a questão de hospitais, internação, tudo isso. Me fala, no caso aí do tipo 2, você falou que ele era uma variante, agora é outra. Essa mudança de variante, ela vai se dar por quê? Um vírus morreu, agora tem outro? Como que isso acontece? Não, todos os genótipos de dengue, eles estão circulando no mundo, mas pelo tráfego de pessoas, né, a globalização, ela propiciou muito essa viagem, esse local das pessoas que estarem aqui infectadas, viajar para um outro lugar e levar, de repente, um genótipo diferente para aquela região. Então, a gente percebe muito, assim, a movimentação do vírus no nosso país, no Brasil todo e no mundo todo também. Essa é uma. Inclusive, esse monitoramento dos genótipos é uma forma de rastrear de onde aquela infecção pode ter vindo. Então, por exemplo, se a gente sabe que o genótipo cosmopolita estava na região ali de Minas Gerais e a gente entrou agora em Ribeirão Preto, a gente pode inferir que ele veio da região onde ele estava anteriormente. É dessa forma que a gente faz a vigilância. Ah, e só para a gente lembrar, quantos tipos de vírus da dengue nós temos? Nós temos 4 sorotipos. O dengue 1, 2, 3 e 4. Mas dentro de cada sorotipo tem vários outros genótipos. Então você falou que aqui em Ribeirão, por enquanto, né? Vamos falar assim, porque afinal de contas, né? Nós estamos aí, que nem tivemos a AgriShow há pouco tempo, vamos ter aí o João Rock também, que é outro evento que vem gente do Brasil e do mundo todo para cá. Então, quer dizer, existe sempre essa possibilidade de um novo sorotipo começar a circular pela cidade. Isso. No caso, né, existe alguma, vamos dizer assim, você acabou de falar para mim que do tipo 1, se a pessoa tem o tipo 1 primeiro e pega o tipo 2, agrava sintoma. Com os outros tipos, também tem essa correlação? Sim, sim. Se você. E vice-versa, né? Se você tiver o dengue tipo 2 e pegar o tipo 1, ou então você teve um 1 e pegar o 3, é a mesma coisa. Você tem mais chances de desenvolver, não é certeza, mas existe uma correlação no desenvolvimento de sintomas mais severos quando você pega, novamente, a dengue de um sorotipo diferente. Quando você fala sintomas severos, está indo pro lado aí já da dengue hemorrágica, né? Exatamente. É que a gente sabe que é um problema sério, né? Uhum. Que até impacta na gente aqui no Hemocentro, né? Já que daí a pessoa acaba tendo que receber, muitas vezes, transfusão ou de sangue total ou de plaqueta para estar ali se prontamente se restabelecendo. Mas você está agora no doutorado, né? Então você está fazendo toda essa análise epidemiológica. No caso, você está trabalhando então só com os pacientes internados. Os pacientes, por exemplo, se eu tive uma dengue branda, né? Eu não entro na sua contagem nesse caso. Na verdade, o meu trabalho, a forma como eu estou obtendo as amostras para fazer esse estudo, então, a gente passou pelo comitê de ética e ele foi aprovado para a gente conseguir conversar com as pessoas que são atendidas na UPA, aqui de Ribeirão Preto. Então, a gente vai até a UPA e a gente conversa com as pessoas que estão tendo sintomas de dengue, que são atendidas lá.
Bem, chegou exatamente no ponto que eu queria. Muitas vezes a gente escuta, né, em conversas fora daqui, pessoal que sabe que a gente tem esse pezinho aqui na USP. Ah, mas vocês, a ciência que vocês fazem nunca chega na população. Na verdade, é exatamente isso, né? Você está buscando os seus dados, buscando os seus resultados lá na UPA, lá, não só você, outras pesquisas também, Uhum. né? Só que isso não aparece muitas vezes quando você está nessa fase, vamos colocar assim, inicial, isso não aparece em lugar nenhum. Isso não é notícia, né? Mas está indo lá, pegando esse material, todo mundo que chega e de repente apresenta os sintomas clássicos de dengue, estando ou não com Aham. dengue, né? Vai ter toda essa análise genômica feita do seu amostra de sangue colhida, né? Isso. E atualmente, você tem visto aí, desde que você entrou no doutorado, esse número de pessoas, ele tem aí aumentado? Você diz o número de pessoas infectadas por dengue? Infectadas, isso. Aqui em Ribeirão, a gente tem os períodos da dengue. Então, assim, é logo depois do período de chuvas. Ali entre março e maio, junho, é o período que mais tem dengue aqui em Ribeirão. Todo ano a gente observa um aumento no número de casos. E depois, quando chega agora essa parte mais fria, esse momento mais seco, o número baixa bastante. Porque a gente considera Ribeirão Preto como uma região endêmica para dengue. Então, sempre tem casos. Certo. E assim, para o pessoal entender, um estudo como esse, né? Ah, mas está estudando só Ribeirão Preto. Na verdade, ele em termos, por exemplo, se você quiser levar esse estudo lá para sua região, né, lá para o Pará, ele poderia servir como um modelo de como estudar lá a população de lá também, né? Lógico, como você disse, às vezes aqui pode ter um laboratório com mais tecnologia que lá, mas a metodologia, todo o material poderia ser aplicado em outros locais? Sim, com certeza, poderia ser aplicado sim. Ah, justamente essa questão da vigilância de dengue, eu estava envolvida nesse projeto, né, de vigilância da Covid também. Eu também ajudei nessa parte de observar as substituições das variantes. Eu vi a substituição da Delta pela Omicron. É, e eu fiquei sabendo, então, que foi uma iniciativa do governo federal disponibilizar o equipamento, acho que um para cada estado, para fazer esse monitoramento das variantes da Covid-19. Então, todos os estados eu sei que estão equipados para isso atualmente. E é uma metodologia, então, possível de ser aplicada. Você precisaria coletar as amostras, precisaria ter os insumos para fazer a detecção da dengue, e então os insumos para fazer o sequenciamento. Não, legal. E assim, só para o pessoal entender, né, esses sequenciadores que foi disponibilizados pelo governo, né, eles na época onde você tinha todo o boom do Covid, eles até tinham, né, custeado isso pelo próprio governo, a questão para fazer essa análise de qual sorotipo de Covid estava mais ali rondando a população. E hoje, né, como ele está à disposição, caso tenha ali instituições de pesquisa, alguém que banque o funcionamento, porque, gente, É. fazer esses equipamentos, fazer esse tipo de análise, não é uma coisa barata, Não. né? Então você tem que ter ali todo um projeto de pesquisa, uma entidade de fomento que está interessada a estar ali tendo esses dados, né? No caso do seu projeto, né? Você é bolsista de alguma instituição, de alguma entidade de fomento? Sim, o meu projeto de pesquisa é fomentado pela FAPESP. Bem, gente, para quem não sabe, né, nós temos aí CAPES, FAPESP, CNPq, são alguns dos várias entidades que acabam ali no Brasil, né, dando dinheiro para que a pesquisa possa ocorrer. Não só na forma de bolsas, né, de mestrado, doutorado, pós-doutorado, mas também bancando uns insumos para as máquinas funcionarem, o funcionamento, às vezes até o pagamento de um técnico para estar lá preparando essas amostras, né? Tudo isso a gente tem ainda no Brasil essas entidades que custeiam parte desse material. No caso, quando você estava lá no Pará, que você estava fazendo os seus primeiros trabalhos, você era bolsista de alguma instituição? Sim, eu fui fomentada pelo CNPq. Quando eu estava lá da minha bolsa de iniciação científica foi pelo CNPq.
Então, isso é uma coisa assim que muita gente não sabe, né? Que muitas vezes acha que a bolsa é um prêmio, e não é um pagamento por um serviço realizado, Sim. né? Porque isso que você está investigando e está descobrindo está servindo de dados, até por exemplo, se a gente for ver o seu dado hoje, para os municípios estarem se preparando, né, para uma nova investida aí, um novo pico de dengue ou de qualquer outro vírus emergente, Sim, né? a pesquisa que a gente faz, assim, ela volta para a população não individualmente, né? A pessoa que eu coletei a amostra na UPA, ela não vai saber qual que é o genótipo dela, mas eu vou devolver isso para a Secretaria Municipal de Saúde e aí ela vai tomar as medidas necessárias para cuidar da saúde do município com essa informação. A gente passa os resultados e o que que eles significam. Então, é um contato direto com a agência de saúde daqui da cidade e de onde a gente estiver também realizando a pesquisa. Porque se a gente for ver a grosso modo, né, o cidadão, dito cidadão normal, né, ele não vai ter muita coisa que ele possa falar, eu estou com o tipo 2 variedade cosmopolita. Não É, vai servir muita coisa para ele. Mas para a secretaria, de repente, tá pensando em reservas de leito. De repente vê, olha, na região norte ou na região sul está tendo uma maior incidência de casos. Temos que repensar a questão de controle do Aedes aegypti. Tudo isso serve exatamente para os órgãos públicos estar norteando ali, né, todas as suas ações, né? Bem, você já está pegando aí, lógico, vamos colocar assim, as crias do Aedes, né? Todos os vírus que ele pode estar contaminar. E nessa sua análise, não aparece de vez em quando uma zika, um chikungunya para dar ali o oi, eu tô por aqui? a gente está tendo uma conversa com a Secretaria de Saúde, com o Comitê de Ética, para ver se a gente pode investigar a presença de chikungunya nas amostras, que a gente já teve uma pista em alguns estudos cegos, que é quando a gente não sabe nada do paciente. A gente só testa na amostra, vê presença ou ausência, mas a gente não consegue rastrear, a gente não sabe quem foi, não sabe de onde veio, a gente sabe se tem ou não. Então a gente viu sim que tem algumas pessoas infectadas com chikungunya aqui na região, e a gente está vendo a possibilidade de aprofundar esse estudo, de conseguir fazer, de levar ele para frente. Ah, legal. É bom que o pessoal entender que assim que vocês muitas vezes a pesquisa ela tem que ter indícios, né? Não é um tiro cego. Vocês, ó, a gente teve ali umas amostras que vieram para gente. No caso desse tipo de análise, não teve ali a rastreabilidade, quer dizer, eu só vou poder falar tenho ou não tenho. Né? E mais uma vez, vai passar pelo comitê de ética, né? Que é algo muito importante para a gente estar ali dando prosseguimento à pesquisa. No caso, né, para o pessoal entender um pouco. Vamos supor que de repente ali isso seja aprovado, mas você já está no seu doutorado trabalhando com a dengue. Isso é uma linha nova que vai surgir no laboratório? Isso pode ser colocado dentro da tua pesquisa? Como que funciona isso? Caso, vamos supor assim, surja algo legal e você queira, ou você ou alguém no laboratório queira dar o prosseguimento. A gente pode seguir por dois caminhos, né? Eu posso entrar em contato com a agência de fomento e dizer, olha só, eu estou tendo dados preliminares sobre isso aqui e eu acho que seria interessante incorporar no meu projeto de pesquisa. Daí eles vão emitir o parecer deles, saber se eles concordam ou não, porque são eles que estão financiando. Ou, de forma alternativa, a gente pode convidar um outro pesquisador, alguém que queira fazer mestrado, doutorado, para tocar essa linha de pesquisa. Daí teria que ser do zero, desenvolver uma hipótese, definir os métodos, escrever um projeto, mandar para o comitê de ética, seria um processo mais longo. Mas aí essa pessoa conseguiria se aprofundar mais também nas questões da chikungunya, que enquanto eu fico mais focada na dengue. Não, é legal e a gente vai ver, né? Nós vamos ter mais alguns entrevistados que vão tá discutindo os trabalhos feitos no laboratório da doutora Simone, né? E conhecer um pouquinho mais essa análise que nós estamos trabalhando com alguns tipos de vírus, né? Mas me fala, você trabalha com vírus presente ali na amostra de sangue, mas não tem risco de você de repente vir a contrair dengue por estar ali mexendo com esse material? Aqui no Hemocentro e em qualquer instituição de pesquisa existe um controle muito rigoroso dos equipamentos de proteção individual. Quais são
os equipamentos que você precisa utilizar para desenvolver a sua pesquisa, dependendo do tipo de material que você está utilizando. Então, para a amostra biológica, você tem que utilizar um jaleco, você tem que usar luva, você tem que manipular essa amostra dentro de uma cabine fechada, o que a gente chama de fluxo laminar. Então, dependendo se for amostra de vírus respiratório, por exemplo, como era no caso da Covid, existe um laboratório fechado que tem um controle da pressão para a gente não ter contato com o ar que a gente vai abrir essa amostra, que a gente vai expor ela para o ambiente, o ar é filtrado. Então, existe um controle muito grande para proteger o pesquisador e a amostra biológica também. Que a gente tem que lembrar, não é só a pessoa, né? Vai que de repente acontece algo e altera a amostra e você acaba tendo ali vamos dizer assim, uma resposta errada do que está acontecendo com aquele material ou com aquela população estudada, Exato. né? Bem, só lembrando, né, que no caso a gente está falando aqui que a minha pergunta foi focada na questão dentro do laboratório, manuseando essas amostras da população. Vocês, assim, população de uma maneira geral, infelizmente ainda acabam contraindo a dengue, né, pela ação do Aedes aegypti, por aquela água parada que eu sei que tem no teu quintal. Não adianta fazer essa cara, você tem água parada no seu quintal, né, e que acaba virando um criadouro e acaba ali espalhando um pouco mais, né, da dengue na sua região. Quando você veio do Pará para cá, né, você achou que você ia tá tão engajada na linha de frente clínica como você tá, já que seu curso oferecia isso, você acabou dando até uma fugidinha para pesquisa. Você achou que você ia estar fazendo exame de Covid, agora fazendo exames de dengue, tá nessa linha de frente? Não, eu não esperava, não esperava. Eu escolhi biomedicina pensando mais na questão de ficar no laboratório e de não ter tanto contato assim com os pacientes, mas eventualmente, da minha iniciação científica, é uma coisa muito frequente para mim. Eu sempre tive em contato com os pacientes na iniciação científica, os pacientes de HTLV, no mestrado. Eu também conversava com os pacientes de HTLV. E agora eu tô tendo contato com as pessoas infectadas por dengue na UPA, então é muito enriquecedor, porque é muito legal também a gente, como pesquisador, conhecer a pessoa que a gente tá, para quem a gente vai beneficiar, né, com a nossa pesquisa, conhecer o alvo do nosso estudo. Então, ter o contato, conhecer minimamente a vivência dessa pessoa, né? E acho que isso torna a gente mais próximo da realidade. Eu acho que deve ser muito legal, né? Porque, digamos que aquele Eppendorf, aquele tubo de ensaio que antes era uma sequência numérica, agora tem um rosto, né? E acaba sendo até muito mais gratificante você saber que não de uma maneira, às vezes, imediata, ali na hora, mas sim, o fruto do seu trabalho vai ajudar pessoas como aquela que hoje não tiveram quem ajudasse, né? Exatamente. Bem, hoje nós temos aí a notícia, cada vez mais está se implementando a vacina da dengue, já está entrando em produção essa vacina. No caso, né, para o seu estudo, uma vacina como essa, como é que funciona? Ela vai ali, vamos dizer assim, atrapalhar o que você vai estar vindo? Ela ajuda? Como que seria um estudo como o seu, né, frente ao surgimento de uma vacina? Bom, na verdade, a gente tem conhecimento de que a vacina está sendo desenvolvida já, né, pelo Instituto Butantan. E o meu projeto, ele tem um pouquinho disso, porque para o desenvolvimento da vacina é preciso saber qual tipo de dengue está circulando na região. Então, o meu estudo, ele também auxilia nessa questão do desenvolvimento da vacina, mostrando que tipo de dengue a gente teve anteriormente e a gente tem hoje. Ainda abordando a dengue tipo 2, você acabou mudando o subtipo que nós tínhamos aqui na nossa região, né? E que a mudança muitas vezes é por pessoas que estão vindo, pelo fluxo, pela própria dinâmica da população, né? No caso, essas novas variantes, elas surgem porque, digamos assim, elas acontecem, essas novas de surgir, acho que é na pessoa, é no vetor, na onde que isso acaba acontecendo? Então, essa propriedade de mutar, assim, é uma coisa muito intrínseca aos vírus, né?
Cada vírus tem a sua particularidade, por exemplo, o HTLV, que eu estudava na iniciação científica, ele é mais conservado, digamos assim, ele não muta tanto. Mas isso é porque ele é um retrovírus e a gente entra numa outra questão. Mas os vírus que a gente tem mais contato, como Covid, dengue, chikungunya, durante o processo de replicação deles, o vírus ele não tem uma molécula que auxilie na correção do material genético dele. Então ele vai replicando aquilo e aquilo vai, às vezes, inserindo pequenos errinhos e isso vai mudando o genoma do vírus enquanto ele se replica. No vírus da dengue, a gente observa essas mutações que vão se acumulando e ao longo dos anos pode sim gerar um novo genótipo. E, no caso, esse novo genótipo, ele necessariamente ele é mais forte, pior do que o anterior? Como é que isso... Não necessariamente ele vai ficar mais forte, o vírus vai ficar mais forte, mas em genótipos diferentes de dengue, a gente observa que ele tem mais facilidade para infectar diferentes mosquitos, por exemplo, não só o Aedes aegypti, o Aedes albopictus, ou mosquitos de outras espécies, ou então tem mais afinidade por certas células do nosso organismo quando vai nos infectar, e isso pode aleatoriamente levar a uma pessoa, dependendo do genótipo ou da mutação, ter um sintoma mais grave ou não, mas a gente não consegue prever isso, e a gente não necessariamente vai caminhando nessa direção. Você falou uma informação agora aí que eu achei muito legal, né? Que determinados tipos de vírus, né, acabam infectando mais um tipo celular ou outro tipo celular. O vírus escolhe para onde ele vai infectar, ele para e fala, olha, infectar tal célula é melhor do que outra célula. Como é que acontece isso? Então, isso faz parte do processo evolutivo viral, né? É a seleção natural do vírus. Então, os vírus que infectam um determinado tipo de célula, se eles conseguem se expandir mais, se eles conseguem infectar melhor as pessoas, então essa linhagem ela vai continuar. A linhagem que tiver um encaixe mais defeituoso com a célula, que não conseguir infectar tão bem, ou que não conseguir infectar o mosquito tão bem, porque nesse mecanismo da dengue, as duas coisas precisam estar infectadas, a pessoa e o mosquito. Então, o vírus da dengue, ele precisa infectar muito bem a pessoa e o mosquito. E se ele perder esse encaixe com algum dos elementos envolvidos no ciclo dele, essa linhagem morre, digamos assim, ela não continua, ela fica para trás enquanto outras vão continuando infectando outras pessoas e vão se expandindo e se espalhando. Só para ver se eu entendi certinho. Então, como quando você fala aí que tem que infectar bem tanto o mosquito quanto a pessoa, é porque, só lembrando, pessoal, o mosquito ele nasce sem o vírus, né? Ele vai ter que ter ali, na sua primeira vez que ele vai se alimentar, né, contato com uma pessoa doente, né? Por isso que é muito importante até se você está doente, você passar ali um repelente até para estar evitando essa questão, né, de transmissão da doença. Então, quer dizer, ele vai ter que ter contato com uma pessoa com bastante vírus, né, e que o vírus passe facilmente para ele, para daí ele poder, na sua sequência alimentar, picando ali outras pessoas e transmitindo a doença. Então se quebra um pouquinho, o vírus não consegue entrar direito no mosquito, ou mesmo o mosquito contaminado não consegue transmitir, você quebra esse ciclo no caso. Talvez seja importante ressaltar que as pessoas, elas não... Esse ciclo, ele precisa existir. O vírus precisa passar da pessoa para o mosquito e do mosquito para a pessoa. Uma pessoa não consegue passar para outra. Então, mesmo dentro do ambiente do laboratório, é muito difícil eu pegar a dengue da amostra biológica. Ele precisa passar pelo mosquito. Você aí, hoje, está trabalhando com o vírus da dengue, né, no seu doutorado. Você pretende ainda no seu pós-doutorado, você pretende ainda na sua vida acadêmica continuar com essa linha de pesquisa? É uma coisa que você gosta de trabalhar com vírus? Ou você de repente até quer experimentar outros caminhos na ciência? Ou você acha assim que é esse caminho aí que é para você, é o que melhor se adapta?
Não, eu gosto muito da área de vírus, eu gosto muito de estudar os outros vírus e eu gostaria de aplicar essa ferramenta, a de vigilância da dengue, por exemplo, para outros vírus. Então, eu gostaria de expandir para chikungunya, eu gostaria de expandir para o próprio HTLV, que eu estudei logo no início da minha carreira acadêmica, e a gente pega um certo carinho, assim, sabe, pelas linhas de pesquisa que a gente já teve. E eu gostaria de continuar nessa área. Essa é a vontade que eu tenho. No caso, você falou até de seguir na questão do HTLV. Como você hoje, vamos supor que você voltou para sua região, está com um laboratório super equipado, Hum. né? O que você faria então com essa sua nova linha de pesquisa? Que estudo você faria? Acho que agora, com os conhecimentos que eu tive no doutorado, eu tentaria aplicar para saber qual o tipo de HTLV que está circulando na população lá de Belém. A gente sabe que tem muito HTLV do tipo 1 e HTLV do tipo 2, mas qual que é a variante dele, de onde ele veio, de como é que a gente pode rastrear isso, reconstruir, sabe, o caminho que o HTLV fez para chegar naquela população. E a gente consegue fazer isso por essas ferramentas de sequenciamento genético e de vigilância molecular. Então, uma pergunta que eu sempre faço para todo mundo que vem aqui com a gente. Hoje você já está aqui, está no seu doutorado, né? Já até com sonhos e perspectiva de futuro para um pós-doutorado. Mas se você pudesse voltar e falar com você lá no ensino médio, quando você fosse prestar, né, o seu vestibular, que conselho você hoje daria para você lá atrás a respeito aí da sua carreira acadêmica? Acho que o conselho seria se aprofundar mais na questão dos artigos científicos, buscar mais embasamento, sabe? Da teoria, entender melhor os métodos, porque para você saber como aplicar para desenvolver um projeto de pesquisa, é muito interessante que você saiba o fundamento daquele método, né? Como é que ele funciona, o quais são o que está acontecendo naquele tubinho de ensaio que você está utilizando, sabe? Então, acho que seria isso, seria pesquisar mais nessa parte de fundamentação teórica, antes de correr, assim, direto para a bancada, para a área de fazer o experimento em si. Ah, legal. Bem, Débora, muito obrigado pela sua participação no nosso podcast. Foi um prazer tê-la aqui. Obrigada, foi um prazer participar também.